galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Hoje, dia 2 de junho de 2020, nós vamos pegar o livrinho de História e vamos estudar hoje sobre Brasil, períodos históricos. Primeira, as páginas de 33 a 35. O nosso país, para ele ser melhor estudado, ele foi dividido em 3 períodos e são muito importantes. O primeiro período é o período colonial. Esse período ele foi marcado por ser o período em que Portugal fez colônia do nosso país. O que era isso? Ele ser colonizado era Portugal explorar da maneira que ele bem quisesse. Então eles poderiam morar, eles poderiam retirar riquezas, eles poderiam fazer tudo o que quisessem. Por quê? Eles diziam que o Brasil pertencia a Portugal. O segundo período foi chamado de período imperial, que era quando nós fomos governados por imperadores, pelo imperador. O imperador era quem tomava conta de tudo e ele era chamado de soberano, certo? E o terceiro período, que é o que nós estamos até hoje, é o período republicano, que é marcado por ele é governado por governadores, presidentes e todos aqueles que são escolhidos pelo povo. E é o período que nós estamos até os dias de hoje, ok? Vamos lá para o texto, tá? Página 33. Para chegarmos ao que hoje somos, muitos fatos aconteceram, tornando-nos uma grande nação com uma pluralidade de culturas imensas e com uma grande mistura de povos. Os primeiros anos de domínio português. Esse período vai de 1500 até 1534. Pode ser chamado de período pré-colonial. Pré é aquele que vem antes. Os portugueses, envolvidos com o comércio asiático, não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo do Brasil. Todos os contatos eram feitos nas costas, negociando com os índios a extração do pau-brasil. Várias expedições mapeavam as costas brasileiras e, eventualmente, eram estabelecidas feitorias, que eram fortes, que guardavam o território português de invasões francesas. Nessa época, foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, São Vicente, e logo depois fundou a vila Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar e o seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral. Litoral é a parte em que está beirando, está próximo às praias, ao mar. Durante muitos anos, houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Período colonial. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura de cana-de-açúcar. A valorização da produção açucareira aumentava a procura de escravos, pois, por volta do século XVI, o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por grama nas farmácias. Sim, gente,
O açúcar, na época colonial, no período colonial, ele era algo que só as pessoas que tinham muito dinheiro que podiam ter em casa. Para vocês verem, o açúcar ele era ofertado até mesmo como presente de casamento. Hoje em dia, a gente compra 1 quilo de açúcar na padaria do lado, na lojinha de frente. Mas antes, era muito difícil ter açúcar. E como é que se adoçavam os doces? Como é que se adoçavam os cafés, as bebidas? Isso era tudo feito através de mel. E o gosto é diferente do açúcar. Mas quem tinha açúcar em casa era considerado muito rico. Então hoje, se fosse hoje em dia, nós seríamos riquíssimos, né? Deixa eu ver aqui. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. No período colonial, muitas cidades foram fundadas. Lembrem-se que a primeira vila fundada no nosso país foi a Vila de São Vicente. E ela foi fundada por quem? Por Martim Afonso de Souza, que mais à frente nós vamos ver que esse homem ele vai ser de grande importância no nosso país, certo? No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente, graças à compra e à venda de produtos de produção local. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, a criação de gado, o ouro e o café. Mas nós não podemos esquecer que o primeiro produto a ser retirado do nosso país e a ser feito como mercadoria foi o pau-brasil, e inclusive foi ele quem deu nome ao nosso país. O período colonial foi o mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação fruto do domínio português e da cobrança de impostos. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, ou seja, misturando-se às raças. Foi no Brasil, colônia, que se deu a mestiçagem brasileira. Página 34, queridos. Período imperial. Com a chegada de Dom João e a corte portuguesa em 1808, iniciavam-se várias mudanças políticas e administrativas no Brasil. Essas mudanças culminaram com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, ao de Portugal e Algarves. Nesse período, destaca-se as criações do Arquivo Militar, da Imprensa Régia, do Banco do Brasil. Sim, o Banco do Brasil ele foi fundado lá em 1808. Isso por quê? Porque essas coisas foram fundadas porque a família real ela veio toda morar no Brasil. Nós vamos ver isso mais à frente. Por causa de um monte de coisa que aconteceu lá, eles fugiram e vieram para cá. E quando eles vieram para cá, quando uma pessoa muito importante vai à nossa casa, a gente não arruma a casa toda. Deixa a casa brilhando, capricha no banheiro, as crianças pegam os brinquedos e escondem embaixo da cama, passa um pano, forra a cama, né? Para dizer que está tudo limpinho, tudo arrumadinho. Da mesma forma, foi com a chegada da corte portuguesa. Eles arrumaram a casa, arrumaram tudo para a chegada deles. Então, daí, eles começaram a fazer bancos, eles criaram o Jardim Botânico, eles fizeram bibliotecas, eles fizeram hospitais, isso tudo para atender aquelas pessoas de grande importância que estavam chegando, certo? No período imperial, que foi um período relativamente curto, que foi de 1822 a 1889, fatos marcantes aconteceram em nossa monarquia. Monarquia era o regime de governo em que o poder era exercido por reis e imperadores. Tais como, o que aconteceu nessa época de muito importante? Primeiro,
a independência do Brasil em 1822 e depois a Lei Áurea, que livrou os escravos do cativeiro em 1888. Após a independência, foram criadas províncias, ou seja, divisões de terra que eram colocadas sobre a autoridade de um delegado do poder central. O monarca, que era o rei, exercia o poder central. Ele tomava conta de tudo, com o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Período republicano. Esse período teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. O imperador do Brasil, Dom Pedro II, e toda a sua família, e a família real, foram obrigados a deixar o Brasil. Agora, meus queridos, eu quero vocês respondendo para mim as páginas 34 e a metade da 35. E eu já volto com a correção. Vamos lá, pessoal. Número 1. Observando os fatos que marcaram os períodos históricos do Brasil abaixo, numere as alternativas. 1 para período colonial, 2 período imperial e 3 período republicano. O imperador e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil. Foi no período republicano. Número 3. O Brasil tornou-se independente em 1822. Foi no período imperial. Número 2. É caracterizado pelas lutas entre brancos e índios. Período colonial. Número 1. Iniciou-se com a queda da monarquia pelas Forças Armadas. É o número 3, período republicano. Foi assinada a Lei Áurea, que libertou os escravos. Período imperial. Número 2. Foram fundadas muitas cidades. Período colonial. Número 1. E o povo brasileiro foi miscigenando-se. Período colonial, número 1. Número 2. Sublinhe as alternativas corretas. Não coloquei no quadro, tá, pessoal? Eu vou ler e vamos afirmar se está verdadeiro ou falso. Verdadeiro, vocês vão sublinhar. No período colonial, foi assinada a Lei Áurea. Não. No período imperial, aconteceu a independência do Brasil. Sim, sublinha essa. A família real foi obrigada a deixar o Brasil no período imperial. Não. A monarquia foi derrubada no período republicano. Sim, está correta. Sublinha. Página 35. Número 3. Pesquise e indique a época do surgimento da sua cidade, marcando X nos quadros abaixo. A nossa cidade é o Rio de Janeiro. Em que período ela foi fundada? Ela surgiu no período colonial, no período do Brasil Império ou no período do Brasil República? O Rio de Janeiro, ele surgiu na época do Brasil Império, certo? Número 4. Escreva quem governa na monarquia. Coloquei aqui, ó, letra A. Um rei ou imperador. Na segunda, na república, um presidente. E hoje em dia nós estamos em qual regime de governo? Na monarquia ou na república? Na república, porque nós somos comandados por um presidente, ok? Número 5. Escreva abaixo o acontecimento principal de cada período. Período colonial, coloquei aqui, ó. As lutas entre brancos e indígenas e o processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura de cana-de-açúcar. Na segunda, Brasil Imperial, olha o que eu coloquei.
a independência do Brasil e a Lei Áurea, que libertou os escravos. E por último, o Brasil republicano. Esse período teve início quando as Forças Armadas derrubaram a monarquia. Muito bem, pessoal, nós estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Para casa será o livro de Cidadania, Moral e Ética, das páginas 41 até 45. Até a próxima e um beijão. Tchau!